Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Estou voltando aqui agora com uma frequência maior, porque eu estou me sentindo um pouco mais seguro e um pouco mais animado, né? Que nós possamos vir a adotar, nós que eu digo o Brasil, adotar um caminho um pouco mais racional no enfrentamento dessa pandemia que já dura um ano, né? E que mudou a vida de todos nós. Mais uma vez, eu quero agradecer essas 50, 60 pessoas que sempre assistem aos meus vídeos, não estão comentando, né? E eu não sei se estão todas inscritas no canal. Se não tiverem, se inscrevam. E assim, eu preciso muito do comentário de vocês, tá bom? Esse feedback está me fazendo falta. Porque é a partir do feedback, do comentário de vocês, é que eu me posiciono aqui ou que eu desisto de continuar a compartilhar as minhas sensações, as minhas dificuldades, sabe, as minhas frustrações com esse processo que a gente está vivenciando no país no último ano. Esse processo de ódio, esse processo de negação, esse processo de um presidente que não é presidente, de um capitão que não é capitão, porque ele não é um capitão, ele é um tenente. O Luiz Inácio decretou isso, né? E o Luiz Inácio está certo, porque é assim que funciona mesmo. Você está como capitão, se aposenta como coronel. Está como tenente, se aposenta como capitão. Está como sargento, se apresenta como tenente. Então, na verdade, é um bônus, né, para o pessoal das Forças Armadas, enfim, os militares em geral. Mas é correto, é um tenente, né? É o tenente Messias Macunaína, que ocupa a cadeira de presidente. Então, esse moço, ele está há um ano negando a pandemia e ele está há um ano tentando mandar nos ministros da saúde que ele coloca lá, né? Quer dizer, o ministro da saúde tem que fazer o que ele quer, né? Se não fizer o que ele quer, ele demite. Ou como é o caso do Nelson Teich, o Nelson Teich pede para sair, enfim. E o senhor Hernando Pazuello, general Hernando Pazuello, ou Pazuello Hernando, estava fazendo tudo o que ele queria. Mas só que o senhor general parece estar ficando doente, né? Porque ele já está no subsolo da humilhação, não é? Ele é humilhado o tempo inteiro, é vergonhoso o que acontece com esse general, não é? Mas enfim, é isso, tá? Então se inscrevam no canal, quem não estiver inscrito, e comentem, por gentileza, se manifestem, porque eu sei que são 50, 60 pessoas, mas eu fico me sentindo um pouco perdido porque eu não tenho um feedback de vocês. Eu preciso de ouvir vocês. Essa tentativa minha de compartilhar, de me manifestar aqui, é no sentido de buscar companhia mesmo, de buscar canais de diálogo. Até para alguém me dizer, Jadir, para com isso, não vai levar a lugar nenhum, enfim, tá? Eu estou aberto a todas as críticas, enfim, a todas as considerações, observações, enfim, tá? Principalmente desse grupo que assiste com frequência aquilo que eu posto por aqui no YouTube, tá? Bom, eu quero lembrar de uma coisa que me está na mente desde hoje cedo, sabe? Antes de saber dessa moça, né, essa Ludmila Rajar, que negou-se a aceitar, né, o ministério, foi convidada e não quis, porque ela disse que não vai compactuar em ser a longas mãos do senhor Tenente Messias Macunaína, que é isso que ele quer. É o longa manos, como se diz em italiano, não é? É para poder fazer aquilo que ele manda. Ele, na verdade, quer se continuar como ministro e a pessoa que ele colocar lá é para ser o executor daquilo que ele disser. E ela, pelo jeito, tem um perfil totalmente diverso. Não é? Não acredita em cloroquina, não acredita em tratamento precoce, enfim. E, pelo jeito, considera que o Macunaína é um psicopata. Tá? Mas é essa ideia, que eu fiquei com uma frase na cabeça. Ele estimulava o povo a invadir hospitais e provar que os leitos estavam vazios. Todo mundo deve se lembrar disso. Tá? E aí eu fico pensando no nosso problema mais real desse país, tá? Que tem a ver com essa coisa do lockdown. Porque nunca tivemos um lockdown, sabe, efetivo, sério e decente, sabe, que levasse ao fechamento e a imposição de restrições reais, como se observou em outros lugares do mundo, menos nos Estados Unidos, claro. Porque tinha lá o Macunaína deles, não é?
mas você observou esse fechamento dando resultado na Inglaterra, na França, na Espanha, em Portugal, na Itália, tá? Na Coreia, na China, o sucesso foi espetacular, não é? Tanto é que a Covid-19 surgiu lá e a China, Wuhan está vivendo dentro da normalidade. Todo mundo pode acompanhar essas informações. Por quê? O fechamento lá foram 21 dias fechado de verdade. Aqui, o nosso fechamento é uma coisa absurda. Vamos fechar das 11 horas, das 23 horas da noite às 5 da manhã. Como assim? Sabe? Vamos fechar, mas os bares vão ficar abertos até as 9 horas da noite. O Rio de Janeiro vai pagar caríssimo por isso. Já está começando a acontecer. Nos próximos 6 dias, a gente vai ouvir falar do caos no Rio de Janeiro. E, infelizmente, os nossos irmãos do Rio de Janeiro, concidadãos, vão enfrentar dificuldades no nível igual se verifica em São Paulo. É triste. Mas é isso. Isso não é lockdown, isso não é fechamento. Isso não é isolamento. Você não controla a transmissão do vírus, que as pessoas são os portadores, sabe? Dessa forma. Mas, enfim... o que nós vamos vivenciar é uma tragédia maior ainda. É a minha impressão, e ouvindo um monte de especialistas que têm falado sobre isso. Inclusive essa moça, essa médica Ludmila Rajar, ela diz que vamos chegar entre 500 e 600 mil mortos. Estamos com 277, 78 agora. Depende se hoje vamos ter 2 mil, 3 mil mortos, né? Saber como, tem que esperar os dados serem divulgados, tá? Bom, por outro lado, eu considero que seria essencial que o poder público investisse em peças publicitárias, sabe, orientando. Eu só vejo peça publicitária aqui em Goiás. E o senhor Ronaldo Caiado, que é médico, ele tem soltado algumas peças bem, assim, intensas mesmo, né? De alguém se manifestando, eu estou perdendo ar, não tem uma UTI, enfim, essas coisas, tá? Mas, assim, eu acho que tinha de ser peças que fossem educativas em vários outros sentidos. Sabe, falando sobre distanciamento social, falando sobre o uso de máscaras, sabe, novamente isso. Sabe, e mostrando dados, e mostrando o que é o colapso. As pessoas não têm ideia, principalmente aqueles que seguem a filosofia do tenente Messias Macunaíma, o herói que, né, nós sabemos como é. É porque são pessoas que não é que eles acreditam no senhor tenente Messias Macunaíma, que ocupa o posto de presidência da República, que ocupa a presidência da República do Brasil nesse momento. Eles têm fé. Eles têm uma fé cega nesse senhor. Eu vejo isso na minha casa, na minha família. Tá? Então, essas peças publicitárias, elas tinham de ser gravadas, sabe? No sentido de orientar sobre a gravidade da situação atual. Mas os governantes trabalham na direção contrária. É o que se verifica, não é? Desinformando e confundindo a sociedade com medidas desencontradas e sem sentido. Vários restaurantes abertos, praias e mega festas. Pois é. E é aquela coisa que eu já falei sobre Curitiba, né? Curitiba, nós estamos na restrição máxima, mas segunda-feira vai começar a funcionar bar e restaurante. Que mensagem é essa que esse governador de Curitiba passa? Resultado de novo, está fechando tudo. Porque está um caos em Curitiba. Está um caos em quase todo o Brasil todo. Tá? Olha, o que eu percebo, Jadir, é que há um pacto pela contaminação no Brasil. Sabe, esse pacto começou com o senhor Tenente Messias Macunaíma, que ocupa a presidência da República, lá em abril de 2020. Tá? Ou seja, já tem quase um ano. As pessoas agem como se não houvesse uma pandemia no país. Mas isso tem explicações científicas, inclusive, não é? Mas muitas das explicações decorrem das mensagens equivocadas emanadas, proferidas e indicadas pelo senhor Tenente Macunaíma, Messias Macunaíma. Sabe, que ele acha que pode indicar tratamento precoce, ele pode indicar remédios. Não há limite para isso. É insano. Se aquela senhora, a médica, chamou ele de psicopata, ela está certa. Isso é um comportamento, uma atitude típica de um psicopata. Tá? Mas, enfim, o grande problema é que nunca houve, sabe? Uma coordenação nacional. Muito ao contrário, o governo vai na direção oposta ao que tem sido sugerido pelos especialistas da saúde. Essa confusão, me parece proposital, não é? Ela reforça o comportamento desviante da população.
em função da polarização e divulgação das informações falsas pelo governo federal. E não é só o Macunaíma, né, que os seus assessores mais diretos fazem coro, sabe, do primeiro escalão ao que ele fala, não é? Repetem como papagaio aquilo que ele quer que seja repetido. Tá? Nem mesmo o colapso do sistema público e privado da saúde parece inibir os negacionistas. É o que a gente observa atualmente, não é? Tanto membros dos governos, e aí não é só o governo federal, que essa doença se alastrou, esse vírus da ignorância e do negacionismo se alastrou, não é? Quanto uma parte significativa da sociedade, que insiste em agir como se estivesse vivendo um momento de normalidade. Isso tem muito a ver com os seguidores do senhor Tenente Messias Macunaíma. Ele tem pelo menos 20 milhões, deveria ser uns 30, eu acho que está refluindo. Ainda tem uns 20 milhões de um exército, que estava disposto, inclusive, a invadir o hotel onde estava a ex-futura ministra, que se negou, não é? E aí isso vai dar pano para as mangas, porque ela denunciou isso agora há pouco, em rede nacional, tá? Essa é uma das observações. As outras observações, eu quero falar um pouquinho sobre o João Dória. É o governador de São Paulo. Eu me lembro que em maio, junho, julho, ele tinha uma conversa, um discurso bem direcionado. Aqui nunca vai faltar UTI. Sabe? Nós estamos montando UTI. E é o estado mais rico do Brasil. E ele realmente foi montando UTI. E saiu de 1.200 UTI, agora tem 10.000 UTIs. É como eu falei isso em alguns vídeos. Se você adoecer, tem uma UTI para você. Vamos deixar tudo aberto. E eu disse na época, eu não quero UTI. Porque quem vai para a UTI não sabe se sai. Aliás, tem uma estatística que diz que 60% não sai. Aliás, sai para o cemitério. Tá? Mas esse negócio de abrir vaga de UTI em São Paulo, isso não resolve. Você tem que cortar a circulação do vírus. Mas o João Dória fez isso durante 7 meses. 8 meses, que ainda continua resistindo. Ainda não implantou um lockdown efetivo. Rigoroso. Se tivesse feito isso nos termos que se fez Espanha, Alemanha, Inglaterra, França, Itália, não vamos nem falar da China, né, porque é uma exceção, há uma cultura, né, no caso chinês. A Coreia, bastava ele fechar durante 21 dias sistematicamente. O vírus ia sumir. Só que não ia adiantar o João Dória fazer isso. Ele ia ter de voltar depois a abrir, porque o vírus ia continuar circulando. Porque o presidente da República não permite que se feche. E ele vai ter sempre aqueles seguidores, mesmo governantes. O certo seria fechar o país todo por 21 dias. Nada entra, nada sai. E as fronteiras, inclusive, dos estados e municípios fechadas. Ninguém vai morrer por 21 dias. Tá? E para entrar, é igual o mercado aqui perto da minha casa. Você chega no portão, o estacionamento cabe uns 2.000 carros. Você chega no portão, recebe um cartãozinho. E só entra uma pessoa. E aqui eu cheguei lá fazer compras, todo paramentado, né? Com máscara e tudo, e com álcool gel no meu próprio bolso, não é? E entrava uma família com oito integrantes para fazer compra, passeando dentro do mercado. Agora não. Eu tive lá ontem, só entra uma pessoa, entendeu? E assim é complicado, vai ficar esperando dentro do carro lá fora, tá? Mas essa é uma coisa que tem muito a ver com esse lockdown mais efetivo. Aqui não tem isso. Tanto que as pessoas, você vê as imagens do Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, andando sem máscara, sabe? Desavergonhadamente. Aliás, se você está usando máscara, eles olham para você com a cara assim, nossa, que homem, que velho idiota é esse que está usando máscara? Quem é que colocou isso na cabeça das pessoas? Esse presidente é Tenente Macunaíma. Essa é uma verdade. E aí eu venho para uma observação muito simples, que eu já falei muitas vezes isso aqui. É complicado misturar política com saúde. Nunca vai dar certo você misturar política com saúde. A gente está vendo isso aí na prática. Um presidente que não tem formação nenhuma, se diz capitão, mas na verdade é um tenente, e por aí você percebe que é uma pessoa que tem falha de caráter, não é? E que quer receitar tratamento precoce, remédios, o kit Covid, e quer fazer um monte de absurdos e barbaridades que, assim, são coisas insanas. Outras são psicopatas. Acabou a entrevista.
Eu não sou coveiro. Vou te encher a boca de... Vai comprar na casa da sua mãe. País de maricas. Deixa de mimimi, vai chorar até quando? Jesus, Cristo tenha piedade. Não se trata de uma, é de uma atitude, de um comportamento psicopata. Mas são dezenas, tá? O pior é esse, de misturar política com saúde. Isso nunca vai dar certo, tá? Esse é um problema. O pior é esse outro. Se fizesse um fechamento sério, de 21 dias resolvia, do país todo. Mas enfim, tá? E de repente não teríamos 278 mil mortos. Sabe, teríamos ficado dentro do que o Mandetta falava, né? Entre 30 e 40. Mas enfim. Nós nunca tivemos lockdown de verdade no Brasil. Sabe, um fechamento sério. Isso não existe. E é engraçado, o resultado disso, da mistura de saúde e política, ou política e saúde, ou seja, o Hernando Pazuello ser o longa manos do senhor Tenente Messias Macunaína, é isso. É o fim do senhor Hernando Pazuello. Ele está saindo, porque não tem como ficar. Se você observar a imagem dele, de abril para cá, ele ganhou no mínimo uns 40 quilos. Você percebe que ele tá adoecido, esse senhor, e ele sabe disso. Ele é um homem experiente. Ele tem logística, né? Essa logística ele conhece, porque é da vida pessoal dele. Ele sabe que ele assumiu o posto por conta de um deslumbramento, que ele é um militar que daquela época, né, de 64 a 84, ele só tem notícias, né? Ele achava que era fantástico o poder dos militares, ele queria, né, usufruir um pouco disso. Então foi um deslumbramento. Assumiu o posto de, mesmo estando na ativa, de ministro da Saúde, sem conhecer nada de saúde. E provou que não conhece nada quando você observa o que aconteceu em Manaus, por exemplo. Sabe o que vai acontecer com o Hernando Pazuello, o general Hernando Pazuello? É o fim dele, né? O tenente já decretou o fim do general, e que já dá uma manchete de jornal, não é? E ele tem um futuro sombrio pela frente. Ele vai responder processos judiciais pelo resto da vida. Tudo culpa da obediência cega, canina, ao tenente Messias Macunaína. O senhor Hernando, general Hernando Pazuello, ele não vai ter sossego, sabe? Na vida dele, acabou o sossego, ele vai responder processos, daqui até o último suspiro que ele der. Porque os erros que ele cometeu, ele foi conivente, as ações dele reverberaram numa conivência, numa cumplicidade que envolve a morte de pelo menos 50 mil pessoas. Isso já é um genocídio. Isso é um cataclisma social. É só observar o que aconteceu em Manaus, responsabilidade dele, porque estava seguindo as ordens do tenente, um general seguindo as ordens do tenente, outra manchete de jornal, não é? Agora nós temos o Acre, nós temos Rondônia, Porto Velho está na mesma direção. Daqui a pouco mais gente morrendo sem ar, asfixiado. Tá? Enfim, está claro que o tenente Macunaína, Messias, ele está buscando descartar o general Hernando Pazuello. Um tenente está demitindo um general, né? E esse ex-assessor, que ele já é um ex-assessor, é um morto-vivo, é um zumbi diante da pasta do Ministério da Saúde, né? Vai levar toda a culpa pelos erros cometidos nos últimos 10 meses. O responsável é o Hernando Pazuello. Quem assinou foi ele. É igual aquela frasezinha da humilhação, que ele comprou 40 milhões, 46 milhões de vacina e o senhor tenente Messias rasgou, né? Um manda, o outro obedece. É bem isso, tá? Ele vai levar a responsabilidade, porque é ele que botou a assinatura. Sabe? Quem não comprou as vacinas da Pfizer foi ele. É o Ministério que tem de entrar com a petição para a presidência da República pagar, né? Bom, na verdade, o tenente Messias, ele sempre quis, ele sempre quis, quer e vai continuar querendo um ministro que faça tudo o que ele queira, tudo que ele mandar. Ou seja, negar as evidências científicas, falar em tratamento precoce, não é?
oferecer cloroquina, ivermectina e não sei mais o que, sabe, o kit Covid, negar as máscaras, nada de máscara, que coisa absurda, para que usar máscara, né? E se aglomerar. E também tem que aplaudir o aumento do número de mortes, né? Afinal de contas, deixa de mimimi, vai chorar até quando? Paga ser maricas, Brasil, país de maricas. Não adiantou o filho dele, o candidato a milionário, que comprou uma casa de quase 7 milhões, virar público e falar, nossa arma é a vacina. Aliás, saiu a notícia agora. Essa moça que foi lá, a Ludmila Rajar, ela foi indicada pelo Flávio Bolsonaro, incrível isso, não é? E o Centrão, ela veio com indicações do presidente do Congresso, desse moço, né? Que já está defendendo a vacina. Talvez é por isso que ele seja mais rico do que os outros. De bobo ele não tem nada, não é? É um moço bem espertinho, esse senhor Flávio Rachadinha Bolsonaro, tá? Bom, agora quanto a essa Ludmilla, ela vale uma reflexão também. É impressionante, eu aconselho a vocês que vão ver esse vídeo, assistir esse vídeo, umas 50, 60 pessoas, que vejam a íntegra da entrevista que ela deu. Impressionante. Algumas pessoas vão chorar, porque aparentemente as nossas esperanças acabam a partir do momento que ela se nega a assumir o ministério, porque ela tinha um plano, ela tinha um projeto, ela tinha ideias, ela sabe do que está falando, ela tem um currículo denso, um excelente currículo, tá? Ela se negou a assumir o Ministério da Saúde. E ela contou, inclusive, que ocorreram 3 tentativas de invadir o hotel dela durante essa madrugada. Não é? Ela fala também da necessidade de se desenvolver uma campanha nacional de esclarecimento e orientações, sabe, para o enfrentamento da Covid. Ela fala em distanciamento social, em lockdown efetivo, para barrar esse vírus. Ou se faz isso, ou teremos 500 a 600, meio milhão a 600 mil mortos ainda em 2021. Tá? Porque a vacinação, ela diz também que nós chegamos tarde. O mundo já comprou as vacinas. A produção desse ano está toda ela comprometida já. Aliás, tem gente que comprou o dobro da vacina que precisava. Como, por exemplo, o Macunaína estadunidense. Só que o Macunaína daqui, não, ele preferiu manter o negacionismo, não é? Porque ele é um herói legítimo da Terra, segundo o Mário de Andrade. Bom, o tenente Macunaína, na verdade, ele quer continuar manipulando, porque ele não ia pegar uma moça dessa, sabe? É uma médica dessa que ela tem caráter, rapaz. Veja a entrevista. É uma moça que tem caráter e tem personalidade. Porque ela denunciou isso assim, na maior tranquilidade, elegância, serena, sabe? Dizendo que realmente ela foi assediada. E que realmente o que o presidente queria saber é se ela ia aceitar exercer a mesma função que o general Hernando Pazuello, né? Ser as longas manos, né? Fazer o que ele mandasse. Sabe, ele decide o que vai fazer e quem vai ficar como ministro vai ser o executor. Tá? Ele quer continuar, ele gosta, ele tem muita vontade de continuar manipulando as ações do Ministério da Saúde, agindo como se fosse um rei. É que ele age como se fosse um rei. Imagina, no encontro que ele teve com essa moça, tinha o Pazuello, que é uma humilhação, o Hernando Pazuello, general, né? Então, tenente Macunaína Messias, o Hernando Pazuello e o tal do Eduardo. O Eduardo enfia no bolso. Né? Aquele que odeia máscaras e tal, enfim, e que é bravo, né? É uma coisa de doido, e faz vídeos ameaçadores. Enfim, o que mostra que ele entende, o senhor tenente Messias Macunaína, eu acho que ele se percebe como um rei. Ele é o imperador do Brasil, sabe? É uma monarquia. Ele acha isso, ele acredita nisso, porque ninguém coloca um freio nesse moço. Sabe? Eu não sei aonde que está o Supremo Tribunal Federal, que, aliás, indicou essa moça também, referendou. Onde está o Congresso? Será que o Congresso agora vai se posicionar? Ou vai esperar chegarmos a 500 mil de mortos? Ultrapassarmos os Estados Unidos em quantidade de mortos. Que a morte dos Estados Unidos vai refluir. Porque quando for agosto, setembro, já está todo mundo vacinado lá. Porque lá tem governo, ao invés dos governos de cá. Lá não tem negacionista. Esse moço, ele é tão insano, daí o termo de psicopata cai bem, porque ele não entendeu ainda que nós estamos perdendo 2.000 vidas por dia para esse vírus.
Ele não entendeu ainda que os hospitais estão colapsados. Daqui um pouco os médicos vão ficar doentes, porque tem de escolher quem que vai viver, aquele ou aquele outro. Para quem que eu vou levar para a UTI, que só vagou uma. São filas de mais de 1.000 pessoas aguardando a UTI. A mortandade vai ser uma coisa assustadora. Tá? Mas ele age como se fosse um rei e quer continuar mandando. Tá? E aí, uma última observação. Essa senhora, ou essa médica, é uma moça muito jovem, inclusive, a Ludmila Jar, ela foi ameaçada pelas hostes macunaímicas, ameaças de morte a ela e a família dela. E ela fala disso com clareza. Sabe, essa milícia digital que segue o Macunaína Messias. E ela disse que falou isso para o Macunaína Messias. E adivinha a resposta do Macunaína Messias? Ela disse que estava sendo ameaçada de morte. O Macunaína Messias disse assim, faz parte. Então, né? Faz parte de ser ameaçado ela e a família dela. E olha que ela tinha um apoio do Congresso, ela tinha um apoio de parte do Supremo, e é uma moça de um currículo realmente consistente, robusto. Mas o negacionismo prevaleceu, aquela coisa de usar máscara e de ficar com medo do Luiz Inácio Lula da Silva, foi só naquele momento. Aliás, o Luiz Inácio devia voltar a público e se manifestar. Por favor, pessoal, vamos fazer uma campanha. Vão ser as primeiras 60 vozes. Luiz Inácio, volta, fala mais. Sabe? Volta, faz mais uma análise sobre as ações do governo federal acerca da pandemia, do enfrentamento da pandemia. Que me parece que é a única voz no país que esse senhor respeita. Porque não há voz dentro do Supremo Tribunal Federal. E o Congresso, vamos ver se ele vai tomar uma atitude. Eu acho que não. Sabe? Está na mão do senhor Lira, está na mão do senhor Pacheco, que é, respectivamente, presidente da Câmara e do Senado. Tá? Bom, eu faço questão de ressaltar o cenário sombrio que essa moça, essa médica Ludmila Hajar, fez, né? De 500, 600 mil mortos pela pandemia. E alguém que trabalha na linha de frente, ela sabe o que está falando, tá bom? E aí tem outra frase, só para terminar, a gente chega num ponto que a gente tem de elogiar até quem a gente não apoia, né? É o Eduardo Leite, que é do mesmo partido que o senhor João Dória, o equivocado, não é? Aquele que queria ser presidente, agora já sabe que não vai ser, porque o número de mortos no estado que ele governa estão sendo absurdos, e agora já não tem condição. Começou com 1.200 UTIs, já tem 10 mil, e está faltando. Então, foi um equívoco. Ele cometeu um erro bem similar ao do senhor Tenente Messias Macunaína. Sabe, ele também foi arrogante e dizia, olha, aqui tem leito de UTI. Então, e agora? 600 mortes por dia. Vai chegar a 1.000. Mais de 50 pessoas morrendo em fila, aguardando UTI. E já passou de 10 mil leitos de UTI. E agora? Cadê os recursos humanos, médicos, físio? Bom, e o Eduardo Leite ele fala uma coisa interessantíssima. Ele disse, isso está em todas as mídias jornalísticas desse país atualmente, nesse momento, né? É que o Tenente Messias Macunaína sabota o enfrentamento da pandemia. Não adianta trocar de ministro, tanto faz. Porque quem é o ministro é o senhor Messias. Isso agora foi falado por um governador de estado que está colapsado há quase 20 dias. Tá? É muito triste a situação no Rio Grande do Sul. Tá? E também o João Dória fez curo a isso. Tá? Que não adianta trocar. Não resolve nada. Tá bom? E aí, o que a gente fica observando é que o senhor Pazuello, general Pazuello, Hernando Pazuello, ele vai ser responsabilizado pela falta de oxigênio, ele já tem convocação para comparecer ao Senado, não é? Ao Congresso, na verdade, e vão cobrar dele de forma sistemática agora, que nós vamos manter o nível de 2.000, 3.000 mortes, infelizmente. E o Congresso está abrindo os olhos. Vão cobrar dele oxigênio, que vai começar a faltar no Acre e em Rondônia. Vão cobrar dele eleitos,
de UTI e vão cobrar dele vacinas. E aí ele vai vir com aquelas histórias, não é? 100 milhões até dezembro de doses da Pfizer. Sabe, isso vai levar aqui, não é? É igual a mentira. É triste ver um militar da envergadura do Enano, infelizmente tem que ser assim, General Enano Pazuello, de se tornar um mentiroso contumaz. Nós teremos 46 milhões de vacina em março. Aquela altivez assim, parece um sapo inchado. E depois 38, 35, 29, agora 24 e olha lá. Talvez não chegue nem a 18. É isso, pessoal. Mais um sopro de esperança que essa moça, Ludmila Rajar, vale a pena ouvir a entrevista dela, que ela concedeu aos meios de comunicação desse país. E vamos abrir os olhos. Vamos começar a fazer uma lista, sei lá, sabe? De reivindicação, com assinaturas para o senhor Luiz Inácio falar toda semana, para ver se ajuda, né? Porque eu acho que a fala dele é a única com a vara de goiaba na mão que educa o senhor tenente empolgado Messias Macunaína, que acha que é o rei do Brasil, ou o imperador do Brasil, que acha que é médico e que vai manter o negacionismo. Ele está naturalizando as mortes. Ele levou um choque com mais de 2.000 mortes, mas agora parece que naturalizou de novo. Já está pronto para continuar com o seu comportamento psicopata. Comentem o vídeo. Quem não tiver inscrito, se inscrevam. Eu preciso das suas observações para eu pensar o que fazer se eu continuo a ser o padre. Hoje é segunda-feira, dia 15 de março. Infelizmente, daqui a pouco virão notícias trágicas, não é? São 16h22 agora. E eu paro por aqui. Torcendo que vocês tenham uma semana serena, pelo menos. E que esses ventos alvissareiros de mudança, como foi o Luiz Inácio falando na semana passada, e essa moça, Ludmila Rajar, falando hoje, esses ventos sejam mais frequentes. E que nós consigamos fazer um abaixo-assinado sério. Para pedir o Luiz Inácio para falar com mais frequência. Um abaixo-assinado, por que não se faz isso? Sabe, conseguimos umas 10, 20 milhões de assinaturas e levamos para o Senado e para o Supremo Tribunal Federal. Por favor, Supremo, socorra. Divulguem um vídeo. De repente, alguém mais competente do que esse que vos fala consegue estruturar esse abaixo-assinado para pedir socorro ao Luiz Inácio, para pedir socorro às pessoas da saúde que são sérias, que conhecem, para pedir socorro ao Congresso. Porque é inaceitável mais de 2 mortes por dia. Um abraço, pessoal. A gente se vê ainda essa semana, com certeza.